É sempre complicado, né, reformular todo um trabalho, desde a gestão, passando pela a parte diretiva, né, do processo e também pelo comando técnico até chegar aos jogadores. Então são vários itens, né, de uma gestão que foram reformulados. Então a gente está ainda se conhecendo, mesmo sabendo que o tempo às vezes não está ao nosso favor nessa reformulação. Mas é inevitável, a gente tem que se adaptar a isso e aproveitar da melhor maneira, né? Então a gente espera que sim, que os resultados nos acompanhem e que a gente consiga, dentro dessa reformulação do clube, ter os resultados necessários, né, para que tenha sucesso ao final da temporada. Eu acho que eles vêm tentando sempre passar para todo o grupo de jogadores, né, o tamanho do Paraná, as histórias que eles têm de ligação com o Paraná, né, e então isso é importante para os jogadores terem ciência de onde estão e da responsabilidade que a gente tem, né, na frente, né, do clube, né, jogando, tendo que buscar os resultados, né. Então ele vem tentando isso e dentro do trabalho direto, né, encontrar a melhor formação, a melhor maneira de jogar, já que é um grupo novo, né, como tu colocou, poucos remanescentes, muitos jogadores com história já no futebol, com conhecimento, né, tanto do Campeonato Paranaense como da própria Série C, mas nunca jogaram juntos, né, então tem que buscar esse entrosamento e acho que pouco a pouco aí o professor Maurílio, a comissão técnica vão encontrar a melhor maneira e soluções para a gente ter os resultados que a gente precisa. Eu acho que é importante, sim, ter experiência, até para dar tranquilidade para os mais jovens, né? Daqui a pouco os mais jovens vão poder se preocupar só com o seu rendimento, né? E nas outras questões os mais velhos vão tentando tomar a frente, carregar, né? Para dar essa sustentação, tanto com relação ao trabalho, como relação também ao aproveitamento dos jovens, né? Acho que é uma métrica sempre importante, mas a partir do momento que tu escolhe a experiência, a gente vai ter que ter a intensidade necessária e vai precisar também da juventude, né? Tem jogadores da base do Paraná ainda sendo aproveitados, tem jogadores jovens também que chegaram, então acho que a gente vai ter que buscar o equilíbrio, né? E criar uma identidade para esse time, mesmo sendo um time novo, mas ter uma identidade forte, que é o que o torcedor do Paraná quer. É complicado, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência que por mais que a gente está no meio do futebol, que exige testes, né? Exige a comprovação, né, da saúde dos jogadores para poder estar em campo, reduziu bastante o número de pessoas envolvidas com o evento, mas por mais a gente não está numa bolha, né? A gente está dentro de uma sociedade, está passando um momento complicado, então a gente tem que saber lidar com isso. Está tendo a oportunidade de estar trabalhando dia a dia, sem nenhum caso aqui no Paraná Clube até então, e a gente vai estar sempre tendo que estar pendente aí, né, do que vai acontecer dos órgãos de saúde, os órgãos de governantes aí com relação a decretos, né, a liberação de jogos ou não. Claro que é frustrante, né, te preparar, viajar 7, 8 horas, como foi para Cascavel, e não ter o jogo, mas a gente tem que saber lidar com isso também, né, tem coisas às vezes mais importantes, piores acontecendo, né, no meio dessa pandemia, então a gente não pode levar para o lado negativo, né? Tem que se adaptar a isso, saber lidar com isso e se preparar. Cada dia aproveitar o treinamento, até que no início da pandemia, né, eu estava trabalhando no futebol e 3 meses, né, a gente não pôde treinar, teve que ficar fora do ambiente de trabalho e foi muito complicado, né? Então é que a gente possa valorizar cada dia que a gente tem aqui e nos preparando, né? Se for a estreia no estadual ou na Copa do Brasil, a gente tem aproveitado bem esse tempo para se preparar. A gente sabe que é uma competição importante, não só para o Paraná, mas para todos que a disputam, né? Cada um no seu momento, no seu cenário econômico. E acho que é uma grande oportunidade também para nós. O Paraná é um clube que sempre fez campanhas, né, em competições nacionais, então a gente tem a primeira oportunidade numa Copa do Brasil. Então a gente tem que entrar focado nisso, sabendo também da importância que é com relação ao planejamento do clube, né, como gestão, como parte financeira. Sabendo que o Cianorte também vai pensar da mesma maneira, tem seus objetivos para a temporada. Então a gente tem que estar bem atento a isso, mas se preparando forte para entrar em campo e saber jogar a competição de mata-mata, que é totalmente diferente, né, de outras competições, e tendo todas as atenções necessárias para sair de lá com a classificação, que é o objetivo mais curto dentro da competição nesse primeiro momento. Eu acho que era uma grande preocupação da comissão técnica, né, já que era um grupo novo, mas também não podia descontrolar a carga, né, e chegar nos jogos
com os jogadores muito no limite, então foi bem controlado isso. Ganhou uma semana a mais para poder diluir, né, essa carga de trabalho, tanto na parte tática, né, com relação a entrosamento da equipe, como também na parte física, né, que é o alicerce para a temporada e é o que vai nos sustentar, né, para ter o rendimento dentro de campo. Então acho que foi importante, de certa forma. Claro que lá ali na frente, de repente, a gente vai ver o outro lado, né, desses adiamentos, né, que vai ser os jogos muito próximos em relação ao outro, com relação a viagens e, de repente, com a Copa do Brasil envolvida no meio. Mas, nesse momento, eu acho que se buscou priorizar a preparação, já que não teriam os jogos, e a gente espera aproveitar isso da melhor maneira, né, que é trazer os resultados e tentando jogar o melhor futebol possível dentro disso. Eu acho que eu nunca escondi de ninguém, né, desde que eu retomei minha carreira, quando eu voltei a jogar no Esportivo de Bento, depois no Pelotas, que era o meu objetivo voltar para os clubes tradicionais, voltar para os grandes campeonatos. E o Paraná me abriu as portas, né, mesmo no momento difícil. Claro que fiquei muito triste, né, por não ter conseguido o objetivo e ter ficado marcado, né, negativamente numa campanha ruim. Mas fico feliz, pelo outro lado, por ter conseguido deixar uma impressão boa dentro do clube e ter a confiança, né, de mesmo num cenário complicado, poder ajudar nessa reconstrução. Então, estava ansioso, né, para que isso se resolvesse, né, da melhor maneira e aconteceu. E agora é confirmar tudo isso, essa confiança e também toda essa expectativa que gerou para mim, trabalhando muito, né, para buscar os resultados e que a gente possa ter uma temporada memorável, né, no clube e para mim também, que agora cada ano que passa, né, estou mais próximo do final da minha carreira, né? Então tem que desfrutar ao máximo, ter conquistas, né? Que é o que marca a carreira de qualquer jogador. E quando a gente vai atingindo uma certa idade dentro do futebol, a gente passa a valorizar ainda mais isso e passa a brigar ainda mais por isso, né? Então vou brigar muito, trabalhar muito no dia a dia para estar no meu melhor e junto com todo esse grupo novo que está aqui, mas está com muita vontade de fazer coisas boas, marcar o nome agora no Paraná, mas de maneira positiva. A gente sabe que o torcedor paranista vem de momentos complicados, né? De não ter os resultados, de muitas coisas negativas, né, com relação ao clube, mas eles são o grande patrimônio do clube, né? Por todo o clube onde eu passei, acho que o torcedor sempre é a identidade maior do clube, né? E que a gente vai precisar deles, sabendo que de repente a palavra paciência não é a ideal, né? Porque o torcedor tem essa ânsia por resultados, por coisas, por comemorações. Mas que a gente vai trabalhar muito, né, para dar isso a eles e junto ao torcedor, acho que é o mais importante, vamos criar uma identidade aí para o Paraná voltar a ser forte e voltar a ter os resultados, né, que o torcedor está acostumado e quando passa todo esse cenário de pandemia, aí o torcedor possa sentir orgulho de voltar ao estádio.